Olá a todos! Hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma das lições do Relacionamento Discipulador 2. E é uma lição muito interessante. A gente está falando bastante sobre o plano da salvação nesse material aqui, né? E aí ele vem com essa ilustração aqui, ó. Olha que bacana. Certo? A ponte da vida. E aí nós temos aí, então, a questão do homem, uma coluna, né? E embaixo o inferno, certo? E a coluna Deus, e embaixo escrito céu. E aí nós temos a palavra pecado encontrando a palavra Jesus Cristo aqui, tá certo? E aí na página seguinte nós temos isso em branco para a pessoa preencher, o que é muito interessante, certo? Ó, claro que o meu tá preenchidinho a lápis aqui, porque eu já fiz com alguém, né? Mas aí o que acontece? Qual é a dinâmica aqui? É a pessoa ir buscando cada um desses versículos que estão aqui para ir preenchendo a que está em branco, e isso tem um passo a passo para ela ir preenchendo. Então, por exemplo, o item 1 começa com a questão do pecado, né? E vem aqui na coluna do homem, começa aqui. Então, ponto 1, pecado. E aí tem João 3,18, e aí a pessoa vai abrir o versículo e vai ver, ó, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tá? A questão da incredulidade que leva à condenação por causa do pecado. Aí nós temos o item 2, que está escrito assim, resultado do pecado, Romanos 6,23, que é um versículo muito conhecido. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o resultado do pecado, a morte. Depois, a gente tem o ponto 3, morte e julgamento. Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, que é já a certeza da condenação e que não existe reencarnação nem nada. Morreu, está condenado porque não confiou em Cristo. E aí tem o item morte e julgamento, acabou. Então a coluna do pecado está aqui. Aí vem a questão da, ó, você está condenado, é o inferno, né? A ira de Deus vem sobre aquele que não quis o amor dele. E aí começa então a outra coluna sobre Deus, que fala do amor de Deus em primeiro lugar, Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí começa a boa notícia. Jesus nos salva, Deus nos salva por meio de Jesus Cristo, né? Como é que Deus demonstrou seu amor por nós? Morrendo na cruz, dando seu Filho na cruz para nos salvar. E por isso a ponte, certo? O pecado nos condena, mas Jesus Cristo é a ponte que nos leva até Deus. Então é esse o símbolo da cruz no desenho. Depois o item 6, para completar a ponte, escreva Jesus. Então a pessoa vai escrever Jesus Cristo aqui, para ficar claro que é a única forma de sair desse estado pecaminoso e condenado para um estado de salvação e presença de Deus. E aí nós temos o item 7, que é a fé, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, da confiança em Jesus. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, olha que interessante, né? Nós somos salvos por confiarmos em Jesus. E aí ele fala aqui também um pouquinho sobre os 3 quadradinhos chamados batismo, boas obras e ceia, que não são caminhos para Deus, mas são obediência, são ordenanças, que nos fazem lembrar do que Cristo já fez por nós e que por isso somos salvos, certo? Então são atitudes rituais que nos lembram do sacrifício de Jesus e do como ele nos inclui no reino dele. Depois o item 3, item 8, perdão, é crer. João 5:24. Quem crê na minha palavra é salvo, né? É salvo. E tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a certeza de que quem confia em Jesus é salvo. E aí o item 9 fala sobre receber Jesus, que é João 1:12, um versículo que a gente já leu bastante, né? Que diz, todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? E termina então falando sobre orar, fazer essa entrega de vida a Cristo mesmo, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10:13. Então, abrir o coração para que Cristo entre, receber Cristo, entregar-se para Cristo em oração. Essa é a condição da salvação. Jesus já fez o que ele tinha que fazer na cruz.
Agora eu respondo ao que ele fez na cruz, entregando a minha vida, recebendo Jesus. Eu faço essa oração de entrega. E aí a ideia é mostrar para a pessoa que essa é a verdade sobre a salvação. Então, a pessoa que entender que é pecadora, que está condenada, mas entregar-se a Cristo porque ele fez o que era necessário para a salvação, ela passou da morte para a vida. De uma distância de Deus, de um afastamento de Deus, para a presença de Deus. Agora é filho de Deus. Agora vive com ele para sempre. Certo? E é ele que fez isso, ele que deu de presente isso. Eu só preciso confiar, me entregar. E a partir de agora viver com ele do jeito dele, né? Viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, é um desenho muito instrutivo, muito didático, muito fácil de entender, para que a pessoa consiga, em uma imagem, entender todo o plano da salvação e entender a importância da entrega dela para Deus. E as consequências que isso tem, né? Céu, inferno, distância eterna de Deus ou morar com Deus para sempre, ter a presença de Deus para sempre, ser dele para sempre. Certo? E aí na próxima a gente vai ver de novo uma outra imagem, mas eu não vou mostrar agora, fica para a próxima mesmo. E a gente vai ver um outro jeito de explicar também que Jesus é o caminho da vida, mas também numa imagem, isso é muito legal. Ajuda bastante a entender bem quando a gente usa uma ilustração. Até a próxima então.